Então, todo mundo Ah, deu feliz. certo. Ai, que linda! Seja Ah, bem-vinda! Hum, tudo bem? tudo bem, e você? Também. Para mim já é boa tarde, tá? Ai, gente, que inveja desse povo que já almoçou. Ah, Vamos lá, todo mundo aqui entrando. Acho que já entrou bastante gente, a gente vai começando. Então, deixa eu apresentar para vocês a nossa convidada de hoje. Ela aí que é a nossa referência de laser aí no Maranhão. Apesar de não ser maranhense, hoje em dia eu acho que ela é mais maranhense que eu, inclusive. Ela chegou aí, já passou por vários estados, né, prof? Uma longa caminhada aí e trabalhando bastante, sempre estudando. E ela que me iniciou aí na vida do caminho da luz, a quem eu devo muita gratidão. A gente acreditou no sonho lá atrás juntas, né? E hoje ela comanda aí a Liga de Laser, né? Da odontologia da UFMA, ali do UFMA, que alguns de vocês já devem conhecer, que faz um trabalho excelente, atende aí a comunidade em geral. Como tudo, a pandemia também tem atrapalhado, né, prof, os atendimentos? Ou tá muito. normal? Não, atrapalharam pela primeira Atrapalhou, né? vez. Nossa, e sempre foi uma que a gente sempre trabalhou bastante. Era feriados, a gente estava lá junto, né? Fazendo Greve. clínica, É, greve. Eu lembro que a gente pegou uma greve e a gente estava lá, tava lá. atendendo junto com as meninas, né? Que ajudaram a fundar. E hoje é muito gratificante ver a quantidade de alunos que estão apaixonados pelo mundo da luz, ver a continuidade desse trabalho. É muito legal. Eu fico muito feliz e orgulhosa. Ixi, o celular não quer parar. Ah, é porque eu fiz uma arte aqui. Depois eu mostro os bastidores. Então, como eu estava falando para vocês, a professora Andréa é uma profissional competente, um currículo incrível, que eu acho que se eu ficar falando todas as descrições do seu currículo, a gente vai passar 1 hora de live aqui. Não, imagina. Mas ela é a nossa professora da Universidade Federal do Maranhão, também a qual tive a honra de ter bato no peito, que sou formada na UFMA, sim, com orgulho, que está uma das melhores aí na nossa categoria. E também é membro da ABLUS, né, professora? Me corrija se eu Uhum. estou errado. Não, Representante da tranquilo. ABLUS aí da região do Nordeste. Então, eu trouxe para vocês hoje uma fera, uma especialista. Eu digo para ela que ela é uma das minhas referências na área. E eu estou muito feliz dela ser nossa primeira convidada e estar aqui falando para vocês hoje. Ô, Fê, eu que agradeço, assim, obrigada. Já vi algumas pessoas conhecidas aí, o Renato, o Marco Aurélio, o Bruno, né? Um beijo para todos. Fê, eu fico muito orgulhosa de ver você trilhando esse caminho aí. Eu também tenho você como referência na blogueiragem aí, que eu estou aprendendo, você é minha consultora, né? Não só de blogueiragem, claro, cientificamente também, óbvio. Mas assim, estou muito feliz, adorei seu projeto. Para mim também é uma honra ser a primeira convidada sua aqui para a gente poder conversar, ainda conversar de um assunto que é tão bom, né? Sim. E Por polêmico. incrível que pareça, exatamente, é polêmico e ainda gera muitas dúvidas, né? Uhum. E a gente espera hoje uma conversa mesmo, uma espécie de bate-papo, tá? Para que a gente tire as dúvidas de vocês. Inclusive, vão mandando aí que no decorrer da live eu vou olhando, tá? Para a gente ir conduzindo da melhor forma, né, prof? A gente, eu não consigo Você terminar de olha, né, outro as jeito. perguntas, né? Você olha, né, que eu não consigo fazer as duas Pode coisas. deixar, que eu vou Tá, olhar. então beleza. Ó, bastante gente aqui, tô bem feliz com a presença de todos vocês. Então, bora lá que o tempo é curto. Então, a gente vai Vamos lá. falar hoje, né, sobre o tema que a gente escolheu, sobre o uso das fontes de luz, né, no clareamento dental. A professora Andréa, ela trabalha, né, tem uma linha de pesquisa referente a isso, até por isso que eu escolhi esse tema para falar com ela. E a gente sabe que, né, que o uso dessas fontes veio surgindo com o tempo, devido principalmente aos potenciais riscos que os agentes clareadores, digamos assim, poderiam causar nos dentes, né, prof? E Uhum. aí começaram a surgir pesquisas de como a luz poderia estar ajudando nesse processo. Principalmente também em questão que os pacientes relatavam muita sensibilidade, né, com o uso frequente desses géis, e aí a gente
ficava naquela. Que outro tipo de tratamento a gente poderia oferecer ao nosso paciente em que ele não fizesse a utilização desse gel ou qualquer outro agente clareador? E aí, a partir desse momento, é que veio surgindo o uso dessas fontes de luz. Então, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse mais ou menos como é que essa luz, antigamente, né, ou até hoje, pode por assim dizer, atua em relação ao clareamento, principalmente aquele processo que a gente chama de fotólise. A senhora pode explicar um pouquinho para a gente? Claro, claro, então. A luz gira em torno da luz, muita polêmica, porque, infelizmente, tem aquela parte da ciência que vai para a região do marketing. Se a gente vai buscar na literatura, nas bases de dados, a gente vê que tem vários trabalhos utilizando fontes de luz. O que quando começou os primeiros protocolos que foram surgindo, a ideia era que você utilizasse a fonte de luz e você tivesse menos tempo de cadeira, né? Então, por exemplo, em vez de você ficar 45 minutos com o paciente fazendo clareamento, você ficaria menos tempo, daria para reduzir até a metade do período. O que aconteceu? Como ela foi surgindo e as pesquisas começaram a surgir depois, então cada um usava do jeito que queria, então, o protocolo que queria. Então, no começo, inclusive, aquela LED azul era utilizado para 3 minutos direto. E mesmo o LED não tendo a ideia de ter de esquentar, acabava que 3 minutos você colocar direto no dente, ele esquenta. Isso foi gerando sensibilidade. Isso foi gerando sensibilidade. E as pessoas foram associando a utilização de fonte de luz com sensibilidade maior, enfim, com falta de estabilidade. Que isso, hoje, a gente já sabe que não é verdade. Agora, eu vou dizer para você assim, precisa utilizar a luz? Não, precisar não precisa. Aí vem muita questão assim, o que você quer? Você quer otimizar o seu tempo? Você quer... Não sei se eu te respondi, né? Começa a falar de luz, eu vou empolgando. Não, assim... Qual o tempo que você quer? Então, as pesquisas estão caminhando para isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de falar assim, não funciona, funciona. O laser. Existe clareamento a laser? Não existe? Se você for procurar na literatura, existe. Agora, ele funciona? Não se sabe. O clareamento a laser, tem um laser exatamente, o laser de diodo, tudo isso, tem várias pesquisas, eu até separei alguns trabalhos aqui, que existem. Porém, não tem ainda, assim, na literatura que sustente isso. Porque tem outros métodos mais baratos, né? Vamos assim dizer, mais viáveis para serem utilizados. Mas ele é seguro também para o dente. Porque o que importa, a gente precisa né, Pro? Pode falar. Pode falar. Inclusive, os lasers de alta potência, né, já foram relatados na literatura que eles poderiam ser utilizados. Né? E a gente sabe que o laser de alta potência ele vai atuar pelo aumento de temperatura. Mas quando a gente usa numa dose correta, com uma energia segura, né, para o nosso paciente, ele pode sim funcionar. Então, também, e é seguro para o dente. Exatamente. Eu concordo com sua vertente. Eu acho também assim muito... a gente dizer logo assim, clareamento a laser não existe. Calma, né? Existem possibilidades, né, da gente estar utilizando sim. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Exatamente. Por exemplo, está utilizando clareamento a laser. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro que, assim, as pessoas utilizam... Tem muito... Como eu falei que tem muito marketing, as pessoas utilizam muito as fontes de luz como laser. Então, generaliza. Tá fazendo clareamento com LED, LED azul, LED violeta, e já associa, já fala que é clareamento a laser, o que tá errado. E até na literatura você acha trabalhos falando clareamento a laser, e quando você vai ler o trabalho, é LED. É LED. E o que é importante? Você precisa conhecer a técnica e você precisa individualizar o atendimento. Porque, olha só, cada paciente é um. Além de cada paciente ser único, ele tem no mínimo aí 30 dentes na boca. Vamos pôr 20 para clarear. Vamos imaginar assim, pegando por baixo. 20 dentes. Cada dente tem uma anatomia diferente, tem uma posição diferente. Então, ele vai receber o material ou a luz, enfim, de uma maneira diferente. Então, a gente precisa individualizar. André, então eu vou ter que colocar um produto, uma coisa em cada dente, eu preciso... Não, lógico que não, fica inviável. Mas eu preciso conhecer para eu saber quanto tempo eu posso deixar no incisivo central superior, quanto tempo eu posso deixar no inferior, e assim eu vou individualizando. Esse paciente pode receber luz
A luz eu vou otimizar meu tempo, com isso eu vou ficar menos tempo com o agente clareador em contato, que hoje a gente já sabe, quanto mais tempo a gente clareador em contato com o dente, maiores são as chances de ter sensibilidade. Não tem nada a ver com a fonte de luz, e sim esse é um dos fatores, né? Não, correto, corretíssimo. E é até por isso que também, com o tempo, foram se desenvolvendo, claro, novas fontes de luzes, porque o que acontecia? Eram utilizados, e aí começou a fabricação de alguns LEDs com uma potência um pouco mais elevada, que acabava gerando um certo tipo de aquecimento naquela estrutura dentária. Uhum. E aí, com o passar do tempo, lógico, aí vai vindo a inovação, vai vindo a tecnologia, e aí surgiu no mercado o que temos hoje, né? Que é o LED violeta, né? Que você já trabalhou, já até publicou artigo sobre isso. Comenta pra gente um pouquinho, prof, sobre essa luz. Vamos lá. Esse LED violeta, ele surgiu em 2016. E ele veio com a proposta de, não precisa utilizar agente clareador. Então, alguns trabalhos foram feitos pelos fabricantes e foram mostrando que não tinha resultado. O que acontece? Hoje isso já tem mudado. Qual o processo que ele acontece? A luz violeta, ela entra em contato com, que é um LED, não é nada de ultravioleta. Ultravioleta é uma coisa, violeta é outra coisa. Violeta, então, é o do visível, que tem um comprimento de onda em torno de 405, 410 nanômetros. Então, quando você utiliza, acreditava-se, né, que ele, através de um processo físico, ele degradava as moléculas de pigmento do dente e aí deixava o dente mais claro. O que a gente está vendo hoje? O que as pesquisas agora estão começando a caminhar? Que se você associa com um agente clareador específico eu falo assim, que seja transparente, para poder otimizar o tempo, você consegue muitas vezes fazer um atendimento, em 10 minutos você realiza o clareamento com sucesso, em uma única sessão. Então isso é otimizar, porque o que falta padronização na literatura é assim, os dois vão clarear do mesmo jeito, com luz ou sem luz, com LED violeta, sem LED violeta. Agora, se o dente for para clarear, né? Agora, qual a velocidade? Então, assim, quanto tempo aquele dente vai chegar a 1, vamos supor, ele era 3, chegou numa 1, com o LED ou sem o LED. Então, essa padronização aqui não tem de trabalhos, assim, mostrando o tempo que chega aquela cor, né? Que chega ao ponto lá do dente para poder não clarear mais. Outra coisa que eu vejo também, lendo os artigos, é que eles questionam muito em relação à longevidade, né? Do tratamento. O que os artigos têm nos mostrado é que quando a gente faz o clareamento utilizando o LED violeta, ele tem uma longevidade um pouco menor em relação ao tratamento que a gente considera convencional. É isso? Então, isso quando você não utiliza o gel, porque justamente ficava instável, e aí, isso tudo são suposições, tá? Então, eu acreditava que por não ter o gel, o dente clareava, depois de um tempo... como todos os dentes vão escurecer, talvez só usasse o gel violeta escurecesse mais rápido, né? O que está tendo agora? A gente está trabalhando em pesquisas, tá? Então os grupos estão pesquisando mais agora, qual a melhor maneira de você utilizar um gel clareador com o LED violeta. Tem protocolos de 10 minutos, tem protocolos de 20 minutos, meia hora no máximo. Então, assim, quantas sessões? Uma sessão, tem às vezes 2 sessões, depende do diagnóstico, do manchamento, né? Então, assim, é para aí que a gente está caminhando e é o futuro. Dizer uma coisa importante, Fê, dizer que o LED violeta não causa sensibilidade é você colocar muito a responsabilidade no equipamento. Sim, sendo que aí você tira a sua responsabilidade, porque você precisa fazer diagnóstico. É você que faz o diagnóstico, é você que vai fazer a indicação da técnica melhor para o seu paciente. Perfeito. Então não é uma luz, não é o laser, não é o LED, não é... Enfim, não é o produto X que vai fazer o dente ficar mais sensível ou não. É você fazer o diagnóstico correto do seu dente, do seu paciente, né? Excelente. Você, como operador, saber indicar, né, o melhor tipo de tratamento, qual a opção de clareamento aquele paciente pode receber. Ter ou não o equipamento, ter ou não o LED violeta no seu consultório, não vai te dizer que você vai ter sucesso no seu tratamento. Se antes você não estudou clareamento, digamos assim, as bases, exatamente, os mecanismos. E é isso que a gente percebe hoje em dia, né? As pessoas, eu vou comprar qualquer
Eu digo até mesmo em relação a laser. Ah, eu vou comprar o LED, eu vou comprar o laser. Exato. Tá na moda, é chique, mas eu não tenho, Exatamente. entendeu? Aí não começa a não ter E é só apertar um resultados. botão. Exato. Começa a não ter resultados, começa a não ter efeitos e acha que não funciona, né? Que é o que a gente vê muito aí também. Em relação ao que você comentou também, é a questão de protocolos. O que a gente sofre muito na área que estuda os lasers, sabe? A questão da variabilidade de protocolos que a gente tem na literatura. E para o LED, infelizmente, a gente também já tem vários tipos de protocolos diferentes, o que complica mais a nossa vida, né? Para achar um caminho. Mas, assim, é bom saber que existem estudos sendo feitos, né? E aí a gente vai conseguindo, aos poucos, trazer essa tecnologia como uma forma de auxiliar a gente nesses tipos de tratamento para pacientes, né, que precisem, né, que tenham indicação da gente fazer essa utilização. Exato. Olha o professor Breno aqui comentando. Ah, meu Deus, eu tô até vendo, hein? Olha só, o que o Breno falou? Que era zero dor. O povo que usa que fala que é. Beijo, meninas, só pra descontrair. Beijo, Breno. Eu sabia que ele ia entrar para falar disso. Mas, assim, o Breno é um professor maravilhoso. A gente está junto na especialização aqui dentística e a gente teve aula agora de clareamento e é bom, é importante a gente ter essas vertentes, assim, essa maneira de pensar diferente, porque quem ganha com isso são os alunos, que a gente traz embasamento científico, né? Então eu falo, o Breno fala que assim, a professora André adora uma luz, eu adoro uma luz, e ele sabe, né? Ele também não é contra a luz, hoje ele é apaixonado pelo laser, eu falo que ele paga a língua. Hoje em dia, né, tá lá a Luísa aplicando laser, né, a Luísa luz, mas não acreditava não, hein? Tô logo entregando aí no começo. Não. Não, já falei isso pra ele. Hoje em dia tem um instituto aí, referência no estado, né, onde a senhora faz a habilitação em laser, que já tem o laser de ERG, tem os lasers de baixa potência, é incrível. Acompanho o trabalho de vocês, tem sido maravilhoso. Então vamos. Você vai vir dar aula aqui, viu, Fê? Oi? Já tô fazendo o convite ao vivo, você já vai vir dar aula aqui, viu? Ai, tem que vir para o Maranhão logo, voltar logo. Não programado não, tô emocionada, peraí. Meu Deus, olha quem tá aqui, Prof. Cissa. Muito obrigada pela sua participação. Linda, meu Deus, só celebridade aqui, eu tô começando a ficar nervosa. Tem muita celebridade aqui, eu já tô ficando nervosa também, peraí. Prof, eu tava lendo um dos seus artigos, vou voltar aqui pro conteúdo, galera, porque senão vai ficar aqui. Tava lendo um dos seus artigos, né, que você trabalhou aí na Lilo, e aí você fez a utilização dessa fonte de luz, né, em uma das indicações, por exemplo, um paciente que tinha uma câmara pulpar bem extensa, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse artigo pra gente? Claro. Então, esse trabalho é engraçado, né? Esse trabalho tem uma história, assim, que foi a primeira publicação com LED violeta. Por ser a primeira, ele foi massacrado, ele foi, né, de todo quanto é jeito. Mas ele está sendo bem citado, então é importante isso. Num caso clínico está sendo bem citado, isso para a gente é ótimo. Mas o que acontece? Quando surgiu a luz, e aí eu queria fazer até um agradecimento aí ao Renato, que é a empresa dele lá em Belo Horizonte, representa a MM Optics, ele me emprestou o equipamento. E aí chegou uma paciente para a gente, jovem, 14 anos, que tinha um dente mais escurecido, e a mãe dela estava muito incomodada com aquele escurecimento. E aí, até então, eu não tinha usado o LED violeta ainda. Eu tava assim, né? Um pé, será que funciona? Será, né? Que a gente tem que estudar. E aí, quando essa paciente chegou, eu tenho sempre uma conduta de atendimento onde eu sempre solicito radiografia para os pacientes, né? Então, pelo menos, no mínimo, peripicais dos dentes anteriores, para eu ver como é que está a condição, como ele chegou para mim e como eu estou entregando ele depois. Porque senão lá na frente, principalmente paciente ortodôntico, né? Senão lá na frente vai descobrir alguma coisa e vai pôr a culpa em quem? No pobrezinho do clareamento. Sempre. Então, essa paciente, quando eu vi na radiografia, quando eu olhei, ela tinha uma câmara pulpar enorme, assim, bem ampla mesmo. E aí eu pensei, meu Deus, se eu colocar o produto aqui, independente se for para eu colocar no consultório ou a paciente fazer o supervisionado, né, o caseiro, vai doer, porque vai penetrar, vai chegar na polpa muito rápido e assim, o risco de sensibilidade é muito alto. E aí eu pensei, vou testar essa luz aqui para ver o que dá. Claro,
ela clareou, não clareou... Ai, não, apertei alguma coisa aqui. Ele não clareou na rapidez que eu queria. Porque logo quando surgiu, era assim, a gente ficava 30 segundos ativando, 1 minuto de intervalo em cada ativação, durante 20 aplicações. Então a gente ficava muito tempo com o paciente. Então esse foi o primeiro equipamento quando surgiu, agora já mudou. Tá, E aí teve o resultado. A senhora pode ir falando, eu vou só mostrar a imagem aqui, tá? Pode falar. Tá bom, tá bom. Aí teve o resultado, aí ela, a paciente aí, a câmara pupar. E aí, isso. Aí teve um resultado que a gente não esperava, né, sinceramente, mas demorou. Então, o que eu falei? Bom, gente, vamos ver o que vai dar. Vamos pedir para a paciente voltar para a gente acompanhar. Então, a paciente voltou ainda por mais 6 meses. E o que a gente percebeu é que a cor foi para A1 depois das sessões, porém, ela não se manteve A1 ao longo desses 6 meses. Mas também não voltou a ser o que era antes. Então, foi uma das conclusões, como é que fala assim, gente? Uma discussão que a gente teve é que provavelmente ele não teria realmente estabilidade. E aí, pronto, aí outros grupos apareceram pesquisando, fazendo ensaios clínicos, e a gente até sugere isso, claro, porque esse foi um caso clínico, foi o resultado de um caso clínico, esse um caso clínico ele não pode servir de, bom, conseguiu aqui, ele vai ser embasar para todos os outros fazerem também, entendeu? Mas é assim, olha, deu certo com uma pessoa, então peraí, vamos pesquisar, vamos fazer ensaios clínicos controlados, né? Para a gente poder conseguir chegar num denominador comum, numa resposta. É o que a gente está buscando até hoje, né? Sim. Não, assim que a pandemia deixar, a gente vai terminar o nosso também aqui. Ai, que legal. E aí a gente compartilhar os resultados, né? Pra gente trazer essa realidade daqui, quem vive a vida acadêmica, né? Quem vive ali a vida científica, pro clínico, porque é muita dúvida mesmo. E como você falou, você foi uma pioneira, né? Na questão de vamos estudar, vamos atrás, e hoje a gente vê uma linha de pesquisas aí sendo desenvolvidas em relação a isso, e é muito legal. Gente, bastante participação de vocês. Deixa eu ver se eu não perdi nenhum comentário, nada. Pessoal da Unibras, de Santa Inês, em peso aqui com a gente. Beijo para todos vocês. Em nome aqui do professor Bruno também, que trabalha com a professora Andréia também. Bruno tá falando aqui do nosso encontro do Roberto Carlos, né? Icônico. Ele é um querido. Ai, gente, deixa eu ver aqui. Muita gente importante. Gente, muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês aqui. Vão mandando dúvidas pra gente ir conversando. Isso. Pode falar, prof. Aproveitando, Peu, que você tinha falado da questão do protocolo, eu vi que tinha a Márcia aí, não sei se ela continua, Márcia Dias do Rio. A gente, ano passado, nós tem um grupo, nós nos reunimos para buscar as evidências do laser. Né? E dentro dessas evidências que a gente buscou para ver protocolos, para ver o que tinha na literatura, assim, melhor, a gente leu muitos trabalhos, a gente aproveitou a pandemia para estudar. Então a gente é um grupo bem legal, a gente estuda, eu tenho o Paulo do Rio, o Paulo Ney, tem a professora Rosane Lizarelli, a Roseli, que legal. A Luciane Krau, enfim. A gente se reunia e a gente estudava e fazia esses levantamentos. Apareceram trabalhos de clareamento também, óbvio. Então a gente via desde o laser de diodo, de alta potência, utilizado para clareamento, laser de hérbio, laser de neodímio, tem trabalhos mostrando. E aí a gente ficou assim, meu Deus. E aí tem a tal do laser, que fala que é laser, mas na verdade é aquela luz híbrida, que tem tanto LED quanto laser. Então isso é importante, é meu sonho quando eu estava fazendo essa coisa. Eu falei assim, gente, vamos reunir agora para fazer um levantamento só com clareamento. Para a gente ver o tanto de variabilidade que tem na literatura. Eu até comecei a fazer esse levantamento, mas não dá para fazer sozinha, né? Então a gente tem que arrumar um grupo de novo para falar, não, vamos lá, gente, vamos ler trabalho de clareamento para a gente poder chegar, para mostrar para as pessoas, quando a gente fala assim, ah, não, gente, é porque não precisa usar luz, ou precisa usar luz, não dá para a gente ser radical. Né? Vamos... Eu também ela é necessária, ela é necessária, fundamental, essencial no clareamento? Não, a gente sabe que não. Isso, a gente vai ser bem sincero com vocês, não é preciso, mas não é essencial. Vai ser um facilitador, não é isso?
Eu sou adepta, eu sou Uhum. adepta a utilizar a fonte de luz e eu Eu já gosto ia de fazer fazer o essa clareamento de pergunta. consultório. Professor, qual é a sua opinião? Ah, eu sempre falo. Não, então, eu prefiro o clareamento de consultório pelo motivo de que eu posso controlar, né, Uhum. onde eu vou aplicar, eu faço uma anamnese, então a gente vê direitinho onde é que tem trinca, controla a sensibilidade, né, faz o tratamento de sensibilidade prévia e pós, se for o caso. Então, assim, eu gosto muito de fazer o de consultório. Às vezes eu complemento com o caseiro, nem sempre. Mas o caseiro puro, não. Agora, no de consultório, Andréia, eu gosto de utilizar a fonte de luz. Uhum. Atualmente, eu tenho usado o LED violeta. Atualmente. Mas já usei muito o azul. Sim, também. Hoje em dia eu utilizo o LED violeta e aí complemento com o laser de baixa potência em caso que o Isso, paciente tenha essa claro. sensibilidade. É Sempre. maravilhoso. Uhum, Tá aí uma boa indicação, tá, gente? Para usar os lasers de baixa potência, que é o pós-clareamento. Que às vezes uhum. pode ficar aquela região sensível, né? Até porque passou por um certo tipo de procedimento, tem uma leve rugosidade superficial da estrutura dentária, e aí você vem, enquanto aquele não tem entra aquele processo de equilíbrio natural da nossa cavidade bucal, você pode utilizar o laser para promover um melhor Exato. conforto para o paciente. Eu também, a gente segue a mesma linha, graças a Deus. Graças a Mas se a gente Deus. não seguisse, não tinha Não problema, a tem gente problema. discutia aqui. Não tem problema. Adoro. Pessoal aqui da Anhanguera Osasco, ó, super beijo para vocês, meus queridos, aqui acompanhando a gente também. E vamos ver aqui, perguntaram aqui como identificar o tipo de luz. Gente, esse é o tema da minha segunda aula, tá? Tá lá no YouTube. Depois que finalizar aqui, acessem lá para vocês verem, tá? Tem explicando direitinho como identificar os dois tipos de... Ai, gente, enrolei aqui. De Identificar luz. quando é LED e quando é LED. A Uhum. Maria está perguntando aqui o LED azul, mas o LED azul pode ser usado? Se o LED azul pode ser utilizado? Pode. Pode. Se você ainda tem o LED azul, não tem ainda o LED violeta, ele pode. Agora, a diferença é que, assim, o que acontece? A gente não pode ficar utilizando. Se você deixar ele 1 minuto direto, ou 3 minutos direto ligado, você vai sentir que, além da luz, vai gerar calor. Então, o Uhum. ideal é que a gente aplique mais espaçado a luz, deixa o produto, e a gente aplique mais espaçado, assim, no máximo 1 minuto de ativação com intervalos, né, intercalado ao longo de 8 minutos. A gente faz Isso. 3 minutos de ativação, mas intercalados, assim, entendeu? Por exemplo, deixa 1 minuto ativado, espera 2, 3 minutos, ativa de novo, mais 1 minuto. Até 3 ativações, Para a gente normalmente é dar o que a aquele gente... tempo de refrigeração. Fazendo entrando um pouquinho nesse assunto, principalmente em questão, a gente tem que fazer esses intervalos para tentar controlar o aumento de temperatura, né? Que a gente sabe que a nossa polpa, ela suporta mais ou menos até 5,5 graus Celsius. E existem os Isso, aparelhos de LED no mercado que eles podem aumentar a temperatura até 12. É muita coisa. Então a gente muita ainda coisa. tem que estar atento à potência do seu equipamento, tá? Se está calibrado, se não está, Uhum, está entregando uma quantidade ok. E aí, se você estiver confortável e ver que está de modo seguro fazer a utilização, também acredito que pode sim usar o LED azul. uhum. Certo? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Aproveitem que não é sempre que ela tá por aqui, não. Essa mulher é concorrida. Sou nada, sou É nada. sim! Ai, adorei a Ah. participação de todos vocês. Vamos mandar muitos beijos, muitos beijos. Vamos lá, vamos ver o que mais a gente pode falar, prof. Quer complementar com mais alguma coisa? Então, aqui, a Márcia até falou, né, que a postura das pessoas que andam até bem agressiva, né, eu acabei que estou mexendo aqui para poder achar as perguntas aqui, até não, né, alguns Me comentários das perdi aqui pessoas. também. Eu me empolgo. Aí, assim, é verdade, porque as pessoas, não sei se é a pandemia, eu falo assim, as pessoas dizem assim, porque na pandemia vai transformar as pessoas, né? Eu acho que não vai transformar, eu acho que a pandemia serviu para mostrar quem é bom e quem é ruim é ruim.
E acabou aflorando os nervos de outras pessoas. Então, assim, fica ruim porque não traz ciências, não traz ciências. Eu acho que foi por isso até que eu acabei entrando um pouquinho nesse mundo aí online, mas acabei que esse ano nem entrei ainda. Você que tá me tirando, assim, pra primeira participação Pois minha volta. online. Vou ver se eu volto aí devagar, mas, né, para poder ver, porque precisa de trazer informação para as pessoas com embasamento. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo a Cissa, a professora Ana Cecília Aranha, trazendo conteúdo de qualidade, você trazendo conteúdo de qualidade, né? O Breno, também, de vez em quando, ele dá umas blogueiragens aí. Então, assim, eu acho que tudo isso é importante porque a gente vai se informando dentro de pessoas que estudam, que pesquisam, que sabem o que estão falando, né? Então, Exato. é importante. Eu falo blogueiragem, mas é porque, assim, parece até que é pejorativo, não. Mas é porque é a maneira de se expor. E tem muitas pessoas que não estudam, não pesquisam e saem falando e as pessoas vão acreditando. Isso é perigoso para a população de uma maneira geral. E tira a Também acho. credibilidade de Também quem acho. pesquisa, né? Então, Inclusive, assim, só até aproveitando falando que a em... pessoa... Pode falar. Pode Desculpa, pode falar. falar. Não, Não, fale, escutei. não, a gente se empolga. Não, é porque ela perguntou da diferença de luz, aí aproveitar e olhar a sua aula, mas só assim, um adendo, sempre lembrar que o laser, ele é uma luz focada, é uma luz monocromática, né? O LED, apesar da gente ver um único comprimento de onda também, ela não é uma luz pura, Uhum. ela não é coerente, então ela tem uma leve, enquanto o laser quase não tem divergência, né, não tem essa divergência quando coloca, aplica no dente, ele é bem mais focado, o LED não, o LED tem divergência, então a luz, ela vai mais espalhada, então dá pra gente perceber isso. Tem que olhar, a gente tem que ler no equipamento o que é que está constando lá. Por isso que é importante estudar essa parte dos fundamentos, estudar a parte de laser, de fontes de luz de uma maneira geral, né? Fotobiomodulação, né? Não é só laser, é LED e laser. Para a gente poder conseguir identificar. Porque senão a gente vai ficar à mercê de achismo, de que o que o outro fala. A gente vai começar a acreditar o que o outro está falando. Ah, então o outro fala é verdade absoluta. Porque o equipamento tem tantos miliwatts de potência, tantos comprimentos de onda, mas o que é isso? O que quer dizer o comprimento de onda? Né? Então isso a gente precisa ter cuidado para não confundir, como confundem LED violeta com LED ultravioleta. E que Sim. aí tem a luz, né, ultravioleta, que é para descontaminação, e aí gera uma confusão inteira. Meu Deus, mas peraí, como é que ela descontamina o ambiente, descontamina a superfície e Isso também faz faz o clareamento? clareamento. Né? São Então coisas isso a gente diferentes. precisa de coisas diferentes. Exato. Ah, eu já até me empolguei de novo, já esqueci o que eu ia perguntar. Ô, Fê, desculpa. Ó, a Não, Eriquinha tá aí também, né? Erika eu que Ju. tô esquecida. Tá todo mundo aqui. Estão aqui, minhas meninas. Ah, ó, aqui tem Estão alguém aqui. perguntando assim: a luz completa clareia sem material clareador? Não é isso? Peraí. A luz, deixa eu voltar aqui, a Maria Olímpia. A luz violeta completa clareia sem material clareador? Ah, acho que era aquilo que a gente já tinha conversado, né? Acho que é só se usar só o LED. Acho que Aqui. seria... O Marco Aurélio, professor maravilhoso lá da UFMG, está perguntando aqui também se crianças e adolescentes, né? Qual é a nossa opinião? Uhum. Quer começar a falar, Fê? Olha, eu sou. Eu acho que por mais que eu seja um pouco nova, eu ainda sou bem conservadora. Eu não gosto muito de fazer clareamento em pacientes muito jovens, tá? Eu tenho um pouco de receio. Uhum, Só em alguns casos bem específicos. Mas só. uhum. Eu procuro, assim, vamos dizer assim, meu limite. Eu também sou conservadora, mas o meu limite é assim, como eu sempre peço radiografia, o ápice está formado. Então, se a raiz está completamente formada, não tem por que não fazer. Não é que não tem não por quê. Eu posso fazer desde que eu utilize o gel por menos tempo, eu utilize uma técnica onde o paciente vai ficar confortável e sem agredir tanto aquela estrutura, né, para poder não dar sensibilidade, para poder não causar nenhum outro desconforto para o Sim, sim. adolescente. Uhum. Não, também concordo. Até porque eles sofrem muitos traumas, né? Tem trauma, bate o dente, e aí fica um dente mais escurecido e a gente não vai fazer
vai partir para um E aí tratamento vai comprometer restaurador. toda a estética dele aí por um certo tempo, né? E eu lembrei o que eu Não. ia falar, que a gente estava falando desses tempos que vivemos, né? Dessas coisas polêmicas, dos extremismos. Filosofando. E o que a gente também percebe, por exemplo, o clareamento antes bombava. Todo mundo queria fazer clareamento. Hoje em dia, gente, parece até que o clareamento não existe mais. É só Uhum. fazer. Eu fico Pois é. chocada. Eu não sei se E- você. Não, mas assim, isso é triste, porque assim, todo tratamento reabilitador, mesmo você fazer uma lente de contato, né, pôr entre parênteses, um laminado, fazer uma resina, uma faceta de resina, Uhum. o clareamento tem que entrar previamente para poder clarear um pouco, né, o substrato para você conseguir devolver uma estética que o paciente está buscando. Ajuda Isso, bastante você, né? isso. Sou super Então a não tem favor. como não pensar em clareamento, não tem como, não tem. Mas tem, acredite. Eu sei, Eles não, pensam bastante. eu tô pensando assim na minha cabeça, né? Não Eles tem como. pensam bastante. É um preocupante, mas é como você falou, a gente está aqui para tentar ajudar, a gente estuda, né? Vai atrás, faz pesquisas para trazer essas informações para vocês. Uhum, E vocês que já estão aqui presentes com a gente na live hoje já vão sair um pouquinho diferente, entendendo melhor, né, como essas técnicas de clareamento com fontes de luz, né, prof? E aí vocês vão uhum. aprender, e aí, claro que isso aqui não é uma super aula que vai te fazer um expert, mas para você, é uma Não, introdução para vocês começarem a querer estudar mais sobre o assunto, né? Para entender. Para a gente entender que essas luzes que a gente vive falando aqui, LED ou laser, e a prof, a gente fala muito, não é uma luz comum, né? E eu sempre exato. falo, qualquer luz que vai promover algum efeito, independente se for de terapêutico, se for efeito térmico, qualquer coisa, a gente precisa estudar, né? A gente está provocando algum Precisa. tipo de reação no paciente. Então não adianta ter o melhor aparelho, como eu falei para vocês, ter o melhor, eu comprei o laser de última geração, eu tenho LED Uhum, no consultório, se você não está entendendo o que você está fazendo, tá? exatamente. Meu Deus, tem uma mensagem aqui gigante Ai, meu desse Deus, eu tô tentando ler, mas não endodontista aqui, consigo. desenho amado. Peraí. O Ah, vai, tenta clareamento ler em aí, vai. pacientes jovens poderia induzir pulpite em virtude da câmara pulpar aumentada? Se houver o risco, seria desaconselhado o uso do laser de baixo nesses casos? Vamos lá. Laser, fala de volta aqui. Fala, só o finalzinho que eu viajei tentando olhar, ler aqui. Se houver o risco, se a câmara pulpar estiver muito aumentada, se houver esse risco, se Uhum. seria desaconselhado o uso do laser de baixo nesses casos? Não, laser de baixa? Para fazer o depois do clareamento? Não. Eu também Muito fiquei. Eu pelo tô aqui contrário. lendo aqui a pergunta, eu tô aqui Não. reformulando na minha Porque cabeça. assim, ó, se a câmara pulpar estiver muito ampla, a gente tem que pensar em estratégias. Então, por exemplo, no caso dessa paciente desse trabalho, a estratégia que eu encontrei na época foi o quê? Foi justamente não utilizar agente clareador e fazer o clareamento somente com a fonte de luz. Porque, não tendo produto químico, o risco de ter sensibilidade reduz bastante, porque é só um processo físico que não deu, no caso, nem deu sensibilidade. Porém, uma outra maneira de fazer, colocaria um produto, um agente clareador de uma concentração baixa, a gente pode, no caso adolescente, vamos pegar aí um peróxido de hidrogênio 7,5%, 10%, colocaria no paciente e fonte de luz ou sem fonte de luz, independente. Mas se eu colocar fonte de luz, eu vou deixar por um período bem pouco, bem menor, e sempre controlando ali o que eu estou fazendo. Por isso que eu não gosto de mandar para fazer em casa, porque ali qualquer Uhum. alteração que ele tem, na hora já tira o produto e já faz a dessensibilização na hora. Então, assim, não tem essa contraindicação. Eu peço a radiografia justamente para me planejar. Então, se a câmara pulpar está ampla, não tem contraindicação. E o laser você pode utilizar, de preferência, antes, nesses casos, uma forma não é nem assim, prevenir, porque eu nem gosto muito dessas coisas assim de prevenir, porque você já está partindo da ideia de que você vai causar uma dor. Uhum. Mas logo depois do clareamento é obrigação. Mesmo que o paciente não tenha sensibilidade, mas como ele tem a câmera pulpar, essa sintomatologia pode vir depois. Então, Sim. aplicar o laser depois, com certeza. Ótimo. Bem Não sei colocado. se eu respondi a pergunta dele. Eu acho que a gente entendeu também. Mas se não, por favor, bota aí. Entendido, não entendido, que é pra gente saber. E outra coisa também, você falou em questão Uhum. de controle, é também das lesões cervicais não cariosas, né? Uhum.
que a gente também consegue ter um maior controle quando a gente faz o tratamento em consultório. Também para avaliar ali a área que vai futuramente passar ou não por um procedimento restaurador, dependendo da indicação, a gente consegue ter aquele controle da presença de géis nessa região para não aumentar, né, o grau de sensibilidade. Exato. Isso é importante, porque assim, se o paciente tiver sensibilidade, a gente tem que tratar antes. Se ele tiver uma perda de estrutura significativa, a gente tem que vedar aquilo ali, nem que seja com ionômero de vidro, provisoriamente, para a gente poder conseguir fazer o clareamento. Aí muitas vezes gerava aquela dúvida, mas o dente vai ficar mais escuro na cervical e mais claro. Não, gente, o produto ele penetra, o clareamento ocorre por difusão. Então, assim, não tem essa de um lugar vai ficar mais escuro que o outro. A gente só evita que entre em contato diretamente para a polpa, né? Que vai entre ali na dentina e já vai direto para a polpa, sem passar por nenhum obstáculo, que aí pode gerar sensibilidade. Eu não sei, Fê, se o que ele falou da questão da pulpite, como ele falou de pulpite, e laser, me veio aqui agora um comentário, uma ideia aqui. Se você tem um paciente que está sentindo dor, você não fechou o diagnóstico, se é pulpite reversível ou irreversível, talvez seja essa a situação se ele for endodontista no caso. O que faz? Eu sou da dentística, eu sou especialista em dentística, mestrado, doutorado em dentística, não gosto de endo. Então, se eu não fechei o diagnóstico ainda, não sei, existe uma possibilidade daquela pulpite, daquela dor, né, gerar um tratamento endodôntico, eu não aplico laser para aliviar a dor. Porque eu vou exacerbar, se for para dar canal, eu vou exacerbar aquela dor. E aí o paciente vai me ligar à noite ou no dia seguinte para abrir o canal. Então eu só acelero. Porém, conversando com minhas amigas endodontistas que trabalham com laser, elas já falam diferente. Falam assim, Andréia, se eu tô na dúvida se é tratamento endodôntico ou não, eu prefiro já irradiar para a dor, para aliviar a dor dele, porque se for, a dor já vai acontecer e eu já abro o canal. Se não for, ótimo, ele vai para casa feliz, beleza e tal. Então, assim, para os endodontistas, assim, eles falam que isso serve até como um diagnóstico diferencial, né? Mas eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas eu também não. Depois que ela falou, totalmente. Aí eu falei, olha, gente, é mesmo. Então, assim, eu, Andréia, não irradio na dúvida, porque eu não quero depois abrir o canal, né? Porque mas nós não somos endodontistas, a gente não quer abrir canal, entendeu? Mas endodontista que trabalha com laser, exato. Endodontista que trabalha com laser, ó, perfeito. É verdade, olha, boa dica. Excelente dica. Maravilhoso, gostei. Ai, pessoal, então, ó, muito obrigada. Meu Deus, já. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente tem um tempinho ainda. Passou rápido, né? A gente vai conversar. Passou, eu tava olhando aqui. Aqui, ó. Verdade, Fê. Muito bom, assim, já vou falando aqui enquanto você tá procurando pergunta aí. Hilton. Beijo, Hilton. Causando. Entendeu? Tá. Mas, assim, tô muito obrigada pelo convite, assim, foi muito bom te rever, assim, nem que seja online, virtual. Tô esperando você aqui, Oda, um beijo, Oda. Tô esperando você aqui em São Luís o quanto antes pra gente poder tomar um café, conversar, falar de laser, falar de luz e trabalhar muito, que é o que a gente faz, né, com seriedade. Então, parabéns, Fê, pelo projeto, parabéns por tudo. De hoje que eu tô para falar isso publicamente, você sim me enche de orgulho. Eu como sou orientadora, ex-orientadora, né? E amiga, hoje colegas, e amiga também, né? Óbvio, mas assim, colega de profissão, eu quero dizer. Então, assim, você me enche de orgulho, esse seu carisma, essa sua amiguice, em se doar para as pessoas, em entregar conteúdo de qualidade, embasado, sem querer nada em troca. Então, isso é fantástico. Nossa, parabéns. Muito obrigada pelas palavras. Nossa, eu vou me emocionar na live. Muito obrigada mesmo. Você sabe que a admiração é recíproca. Como eu já disse no começo da live, você é uma inspiração para mim. Foi quem me orientou, quem me guiou para eu chegar onde eu estou hoje. Então, eu sou muito, muito, muito grata. A gente já trabalha muito juntos aí no offline, né? Estudando, publicando os artigos. E em breve, a gente, se Deus quiser, teremos futuras parcerias aí na frente. Da minha vontade, já tô aí. É só chamar. Por favor, venha logo. E aí a gente
vai com certeza aí futuras parcerias. Agradeço imensamente, de verdade, de coração, a sua presença aqui. Você que é fera aí da área, tirou um pouquinho do seu tempo, sem um dia corrido, tem os meninos aí em casa para cuidar. Essa hora do almoço, que eu sei que é curta, mas aí a gente conseguiu um tempinho para estar falando aqui. Muito, muito, muito obrigada por todas as suas dicas, conhecimentos e a sua Imagina. participação aqui conosco. Obrigada. E qualquer dúvida que as pessoas ainda tenham, pode entrar em contato com você, no seu direct, no meu, enfim. Estamos Os aí, a avós gente está aí também, para... tá, gente? E a gente está aí para isso Beijos. mesmo, né? Obrigada pela sua presença. Beijo. Obrigada pela presença de todos vocês aqui, viu? Foi maravilhosa a participação. Esperamos vocês aqui para a próxima. Tá Com bom? certeza. Tchau, tchau, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Vou fechar aqui. Feche.